Oi, tchutchucos da Fabi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Gente, posso confessar? Vou fazer confissões de mãe aqui agora e talvez você me confesse como filhos. Se eu pudesse, eu guardava meus filhos envolvidos em plástico bolha e eu nunca deixaria que eles se machucassem ou que se magoassem, sabe? Se eu seguisse os meus instintos, eu afastaria meus filhos de todas as pessoas que pudessem negar um brinquedo na pracinha, negar um abraço na escola. Eu acho que eu até bateria em quem fizesse meus filhos chorar. A louca, eu sei. Mas eu também sei que eu não tô sozinha nesse rolê aí. Quem aí se considera mãe ou pai super protetores? Ah, só protetores, vai. Uma das coisas que eu sempre admirei nos meus pais foi isso, sabia? Eles protegeram, mas eles não super protegeram. Ou seja, eles me deixaram experimentar o mundo e até as coisas doloridas que o mundo tem. E mesmo sem uma educação formal, eles não tiveram grande educação, eles tiveram muita sabedoria nisso. Mas eu sei que nem todos tiveram pais assim, eu sei, conheço muitas pessoas inclusive, e talvez por não terem tido, correm o risco dos extremos, né? Ter pais superprotetores, isso pode ter um impacto assim muito negativo no desenvolvimento da criança e no desenvolvimento da autoestima da criança. Quando os pais são excessivamente protetores, ficam em cima, não deixam nada, a criança, ela não vai ter a oportunidade de enfrentar desafios, de lidar com a frustração, de aprender a resolver problemas por conta própria. E isso leva a uma falta de confiança nas próprias habilidades, sabe, na própria capacidade. Aí a criança fica ali pensando, poxa, eu não sei, eu não posso, eu não vou conseguir. Isso acaba com a autoestima da criança. Sem falar que os pais superprotetores, eles podem e vão transmitir a mensagem para a pequenininha, para a criança, de que o mundo é perigoso demais, é tudo muito ruim, vocês precisam estar sempre debaixo das asas da mamãe, do papai. E a criança acaba ficando sem confiança nas outras pessoas, nas situações. Ela não sabe lidar com novas situações, com situações que são desconhecidas para ela. Nós, pais, nós temos a importante responsabilidade de criar, de educar os nossos filhos. E muitos de nós desejamos proteger os nossos pequenos, né? De qualquer perigo, de qualquer dano que possa acontecer no meio do caminho deles. No entanto, esse excesso de proteção, isso pode prejudicar o desenvolvimento da criança em várias áreas. E por que eu falo tanto de autoestima, né? Porque inclui a autoestima, a independência, a habilidade social, emocional. Tem vários estudos hoje que mostram, né, que fazem essa relação, que mostram o prejuízo dos pais superprotetores e da fragilidade emocional da criança. Um deles foi realizado em 2013, já tem 10 anos, pela Universidade de Pittsburgh. E eles descobriram que crianças com pais superprotetores, eles tinham mais dificuldade em lidar com tarefas desafiadoras e eles mostravam menor capacidade de controlar os seus próprios comportamentos em comparação com outras crianças que tinham pais menos protetores. Essas crianças da pesquisa, elas também tinham níveis mais baixos de autoestima, de autoconfiança, ela não se julgava capaz de fazer as coisas. Um outro estudo que foi publicado em 2015 no Journal of Child and Family Studies descobriu que crianças com pais superprotetores, elas são mais propensas a desenvolver ansiedade e depressão. Imagina isso? Os pesquisadores, eles acreditam que isso acontece porque as crianças não têm oportunidade ou menos oportunidade de experimentar situações que são desafiadoras, sabe? Porque quando a gente enfrenta desafio, a gente aprende a lidar com a adversidade. Então, essas crianças também são menos propensas a desenvolver habilidades de enfrentamento que ajudem elas a ter confiança nas suas próprias habilidades. Se enfrenta um problema, você descobre que você é capaz de fazer outras coisas semelhantes. Um outro mais recente foi publicado agora em 2021, no Jornal da Adolescência. Eles descobriram que pais superprotetores, eles podem limitar a independência dos adolescentes e isso afeta negativamente na capacidade de tomar decisões importantes e gerenciar a sua vida. Quanta gente a gente vê falando, porque o adolescente faz nada da vida, não decida. Gente,
Os pesquisadores descobriram que os adolescentes com pais superprotetores, eles tinham mais dificuldade de tomar decisões independentes. E eles também não conseguiam assumir responsabilidade pelos seus próprios erros. Para piorar, ainda tinham níveis mais baixos de autoestima e de autoeficácia. Eles acham que não podem, então pai faz, pai faz. Esses estudos mostram pra gente que ter pais superprotetores afeta negativamente o desenvolvimento da nossa criança, do nosso filho, em várias áreas da vida dele. São habilidades sociais, emocionais, independência, autoestima, tudo isso faz a criança se encolher. Embora nós pais tenhamos boas intenções, a gente quer proteger, claro, mas a gente precisa achar esse equilíbrio saudável, proteger e permitir que as crianças experimentem o mundo ao seu redor, desenvolvam habilidades de enfrentamento, né, que são necessárias. Porque quando a gente é adulto, o que a gente faz na vida, gente? Se não é enfrentar a vida, né? Para a gente poder ser independente, bem-sucedido, a gente está enfrentando coisas o tempo todo. Como que isso funciona na prática, na nossa vida? Quando eu sou superprotetora, quando a criança tem pais superprotetores, a gente cria problemas práticos no cotidiano da criança. No dia a dia, nas suas escolhas, tá? Elas têm dificuldade de desenvolver habilidades. Eu vou listar para vocês 5 problemas práticos que crianças com pais superprotetores enfrentam normalmente e a gente às vezes nem se dá conta de que isso é um problema. Primeiro, dificuldade em tomar decisões, tá? Essas crianças, elas têm dificuldade de tomar decisão por conta própria, escolher o sapato, a roupa, porque elas estão acostumadas a ter os pais tomando todas as decisões por ela o tempo todo. E isso afeta a sua capacidade de decisões importantes quando elas forem adultas de novo. É aquela pessoa que não consegue comprar nada sem aprovação de ninguém, que tem um desafio enorme, precisa de gente perto dela o tempo todo, porque ela não consegue fazer nada sozinha. 2, falta de independência. Essas crianças com pais superprotetores, elas têm pouca ou nenhuma oportunidade de fazer as coisas sozinhas, de ter experiências que ajudem elas a se sentir independentes, a desenvolver a independência. E isso faz com que elas se sintam não confiantes. Então, não sei se eu vou saber falar com as pessoas. Você podia fazer essa ligação para mim? Eu não sei se eu vou fazer. Era sempre minha mãe que ligava, era meu pai que resolvia, entendeu? Terceiro, falta de habilidade de enfrentamento. As crianças não têm a oportunidade de lidar com os desafios, sabe? É a criança na escola que precisa dizer: você tomou meu brinquedo daqui, eu quero, de volta, chama a professora. Afeta a sua capacidade de lidar com o estresse, com as frustrações da vida. E isso leva a problemas de saúde mental. Você vê esse monte de criança com ansiedade, com depressão, não consegue falar: poxa, outro me bateu, eu não soube responder. Outro ponto, dificuldade em lidar com mudanças. Essas crianças, elas não conseguem lidar com mudanças inesperadas. Por quê? Porque os seus pais estão sempre controlando o seu ambiente, a sua rotina. E isso afeta a sua capacidade de se adaptar a novas situações, sabe? Lidar com mudanças na vida que acontecem o tempo todo. E isso afeta a sua capacidade de aproveitar também as oportunidades. Poxa, a gente vai ter que se mudar. Nossa, eu não sei mudar. Outra escola? Não, como assim? Eu vou ter que falar com outras pessoas diferentes? Então não vai ter aula disso toda quinta-feira? Quinto ponto, baixa autoestima. Pais superprotetores, eles ajudam a diminuir a autoestima do filho, porque o filho não tem a oportunidade de experimentar coisas novas, não tem a habilidade de saber o que ele pode, e isso faz com que ele não confie em si, não saiba que habilidades tem, não consegue conversar com outras pessoas porque ele se sente inferior. Isso prejudica o emocional, prejudica a sua vida acadêmica. Gente, eu faço esse vídeo falando pra mim, tá? É como se eu estivesse me vendo. Porque é importante que nós, pais e mães, encontremos esse equilíbrio entre proteger os filhos e permitir que eles desenvolvam a independência, habilidades de enfrentamento, sabe? Saibam lidar com o inesperado, para que eles se tornem adultos assim. A gente quer que sejam adultos assim, a gente quer que sejam adultos independentes, que saibam lidar com pessoas, que saibam lidar com o inesperado, mas enquanto criança a gente abafa
dentro de uma bolha, bota dentro de uma caixa e não deixa nada. Não escolhe a roupa que vai vestir, não lida com o prejuízo ou a consequência de não ter feito uma tarefa que a professora pediu, de ter lá, quero brincar com o brinquedo do amiguinho na pracinha. Vai lá, oferece pra ele, troca com ele. Não, vai você. Não, vai você. A gente se ensinava pro Theo, lá na Espanha a gente era aquela luta, né? Pra ter amigos, pra sociabilizar. E uma das coisas que a gente tinha muito clara era isso, a gente precisa ensinar que ele lide com essas adversidades e com essas pequenas frustrações, dentro, obviamente, de um controle pela idade. E a gente dizia, filho, se você quer brincar com o brinquedinho do outro amigo, leve brinquedos legais. Aí o Theozinho chegava, eu acho que eu já filmei isso pra vocês no Instagram, ele chegava assim com o brinquedo, dava oi, olá. É claro que a nossa vontade é resolver tudo, seja porque a gente acha que o filho não vai conseguir, seja porque a gente tem muita pressa e vai demorar do jeito dele, seja porque a gente acha que não vai fazer do jeito que a gente quer. Não sei qual o seu motivo para ser super protetora, mas se você quer que seu filho tenha independência emocional, física, descubra suas habilidades, eu quero te fazer um convite. A gente vai ter um aulão gratuito. Tá? Inclusive eu vou lançar o meu e-book falando sobre a autoestima da criança, mas a gente vai fazer um aulão com muita ferramenta prática para você desenvolver a autoestima do seu filho. Eu espero você, clica aqui embaixo para você se inscrever, porque quando você vem para minha lista eu te mando material, te aviso, não é grupo que fica todo mundo comentando, sou só eu que te mando notificação. Então se inscreve para eu poder te avisar do horário da aula, tá bom? Eu espero você lá, vamos fortalecer a autoestima da nossa criança.